Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos estudar a introdução da redação do Enem. Vou ensinar como fazer essa redação na prática e quais são os pré-requisitos que precisam ter na sua introdução. Vem comigo e vamos começar essa redação. Vamos tirar o medo de sair da folha em branco. Esse aqui é um slide bonitinho que eu fiz especialmente para ensinar vocês sobre as 5 competências, que eu já fiz alguns vídeos. Tem aqui uma playlist anterior ensinando as 5 competências do Enem e ensinando também o que é uma dissertação argumentativa e como fazê-la. E também lendo as partes do Enem que são pertinentes à redação, para ajudar vocês na compreensão dessa parte que é tão difícil de ler e de compreender e de seguir, por isso eu estou instruindo vocês nisso aqui. Eu sou Graziele Souza, eu sou aluna também, eu sou aluna da UF, eu entrei pelo Enem e estou fazendo esses vídeos para ajudar vocês a entrarem também, realizarem aí os sonhos de vocês, né, em particular de cada um, de entrarem numa universidade pública por meio do Enem, principalmente para quem tem muita dificuldade com redação e gostaria de aprender de uma forma mais acessível. Então, vou deixar esses vídeos aqui para vocês aprenderem a fazer. E me contem aqui nos comentários se está sendo muito difícil para vocês encontrarem aulas gratuitas, de estudar, de compreender o Enem. Quais são as principais dúvidas de vocês para que eu possa tentar ajudar de alguma forma, nem que seja com motivação, mas eu vou tentar ensinar o que eu sei e passar o conhecimento que eu aprendi ao longo da minha jornada de pré-vestibulanda para conseguir entrar na universidade. Então, daquele checklist que eu falei para vocês, que são os requisitos que precisam aparecer na introdução, o primeiro deles é evidenciar o tema, evidenciar mesmo, deixar explícito, muito claro qual é o tema. Mesmo que você escreva de uma forma assim, nas entrelinhas, de uma forma implícita, e pense assim, mas o corretor já sabe qual é o tema, foi ele que passou esse tema. Não pensem assim, por favor, gente, pelo amor de Deus, aliás. Não pensem dessa forma, esse pensamento está muito errado. Pensa assim, hipoteticamente, como eu até escrevi aqui, ó, parta de um princípio hipotético, ou seja, só imagine ali na sua cabeça, porque a gente sabe que isso não é verdade, de que a banca desconhece o tema, finge assim que ela ou ele não sabem qual é o tema que está proposto e que você é responsável por apresentar esse tema. E nada melhor do que trazer essa apresentação na introdução, não é mesmo? Porque aí o segmento da leitura já vai trazer esse conforto para o leitor, sabendo sobre o que você vai falar e o que é que você está propondo na sua redação. Calma que eu vou mostrar de forma prática como faz, tá bom? A gente vai ver aqui um exemplo de uma redação nota 1000, para que vocês vejam como essa evidência do tema é aplicada. Mas já de antemão eu adianto que, eu não estou conseguindo colocar de uma forma muito clara o tema. Eu sempre enrolo, escrevo de outra forma e fico em dúvida se realmente está evidente esse tema. Gente, a minha dica é copia e cola. Você pode copiar e colocar. Por exemplo, escreva com todas as palavras lá na sua redação o seu tema. Por exemplo, você fez uma alusão, ou um tópico frasal, ou uma referência, escreveu alguma coisa ali, quando você for relacionar com o seu tema, você já relaciona claramente copiando o seu tema e colocando ali. Grazi, mas eu não sei do que você está falando, não sei o que é tópico frasal, não sei que referência é essa que você está falando, que alusão é essa. Calma que a gente vai falar sobre tudo isso nos próximos capítulos. E uma dica muito clara e simples, que também é muito boa para que você faça, é começar assim, por exemplo. Se o meu tema é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, eu começo, com relação à persistência da violência contra a mulher no Brasil, e aí você segue sua vida. Pronto. Já cumpriu um checklist da introdução, que é evidenciar o tema. Agora vamos para o segundo checklist para ver o que mais precisa ter nessa introdução. E como eu falei, calma que depois a gente vai ver tudo isso aplicado na redação, para vocês verem até como elas são tão parecidas. Todas elas, gente, são iguais. Só muda o conteúdo, mas a estrutura é a mesma, o fazer da redação é o mesmo. Assim, você acaba compreendendo qual é a importância de estudar para a prova do Enem e não partir do princípio de que é da sua imaginação, da sua criatividade, do seu gosto pela leitura ou pela escrita. Não tem nada a ver com isso, porque todas as redações que nós vamos analisar daqui para frente nas nossas aulas, nas nossas próximas aulas também,
vão te mostrar isso, que todas fizeram a mesma coisa e conseguiram 1000. Mas como fizeram a mesma coisa, Graça? Aplicando o tema, seja ele qual for, nessa estrutura e cumprindo esses checklists e pronto, entregando o dever de casa sem encheção de linguiça. É importante a gente saber isso que eu estou falando, para a gente quebrar também esse pensamento errôneo de que a gente tem que ficar desesperado por não saber o tema, de que eles deviam falar o tema antes para a gente estudar. Gente, não importa muito o tema. Vocês viram isso em algumas aulas que eu dei ali atrás, quando eu expliquei sobre o edital, sobre as 5 competências. Não importa o tema, ele sabe que você não sabe e está tudo bem. Porque o importante é você estudar e saber como fazer. E depois do tema é só para você aplicar mesmo esse fazer da escrita, entende? Porque, eles estudaram, eles aprenderam as 5 competências, aprenderam os checklists, como que faz essa redação, então dá um tema aí qualquer para eles aplicarem isso, entende? Então não fiquem preocupados com o tema, porque não importa muito o tema. E se de tudo isso que eu falei, ainda assim você tem medo de não saber falar sobre o assunto daquele tema, você sabe, tem os textos de apoio. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que está escrito ali, por exemplo, teve um tema que foi os estigmas na saúde mental do brasileiro. Meu Deus, o que são estigmas? Eu não estava preparado para isso. Lê os textos de apoio que ele está te explicando exatamente o que é, está dando exemplos de aplicabilidade na sociedade, está te dando dados, elementos para você pegar de graça, 0800, e colocar ali na sua redação. Então, não tem preocupação alguma com isso. Mas vamos lá, que a aula de hoje não é sobre tema, né, gente? A aula de hoje é sobre o primeiro parágrafo. Então, aqui, ó, a tese 1 é o segundo checklist que eu quero apresentar para vocês hoje, que é necessário que esteja ali presente no seu primeiro parágrafo, na sua introdução. O que seria essa tese 1? O que eu escrevi aqui? É um problema social como causa ou consequência do tema proposto. Tá, Grazi, não entendi nada disso aí que está escrito aí. Gente, quando eu falo de problema social, eu falo do Enem, das questões do Enem, da proposta de redação do Enem, da redação que você vai fazer, tudo gira em torno de problemas sociais constantes no Brasil. Agora, no finalzinho ali do seu primeiro parágrafo, você vai trazer a sua tese. O que é uma tese? É algo que você deseja falar mais detalhadamente sobre durante a sua redação. Então, se é persistência da violência contra a mulher, eu pensei em várias coisas aqui, em vários aspectos. Pensei em violência sexual, em violência psicológica, em abuso nos relacionamentos. Eu pensei em violência profissional, da empregada doméstica. Então, eu pensei em tanta violência contra a mulher no Brasil, mas o Enem me pede que eu separe alguma coisa desse monte de coisas que eu pensei, foi um turbilhão de pensamentos que veio. E tá bagunçado, tá embaralhado. Se eu for falar sobre violência doméstica, eu pego a minha redação e falo até o final sobre violência doméstica. No final, trago uma proposta de intervenção sobre a violência doméstica. Eu não vou falar sobre todos esses aspectos que vieram aqui nessa fumaça de pensamentos na minha cabeça. Então, por isso que é preciso que a gente tenha uma tese. Então, a minha tese é exatamente esses subtemas que vieram na minha mente com relação ao tema. Então, eu vou escolher um deles. Então eu quero falar sobre a violência sexual da mulher, a persistência dessa violência sexual da mulher, a mulher usada como objeto sexual, a mulher tem que ter um padrão de beleza para poder se adequar à sociedade, não sei o que, isso é uma violência, isso persiste desde quando começaram a fazer propagandas e colocar mulheres em cartaz, tá vendo? Como um pensamento vai puxando o outro. Esses exemplos que vieram na minha cabeça agora, que eu falei para vocês, é tudo que eu vou destrinchar no meu próximo parágrafo. Só que para o meu primeiro parágrafo, eu preciso apresentar essa tese. Então, a minha tese vai ser porque eu escolhi, dentro do contexto do meu tema, eu escolhi falar sobre a violência sexual da mulher, a persistência dessa violência. Então, essa é a minha primeira tese. As teses são muito boas, também são nossas amigas, porque quando vem aquela enxurrada de coisas na nossa cabeça, a gente consegue respirar fundo, não ficar ansiosos. Olha, eu não vou falar sobre esse monte de coisa, não vou jogar tanta informação na minha redação, porque ela precisa ter um fluxo limpo, leve, suave e constante, e não ficar falando de um monte de coisa que no final não consegue fechar o pensamento. Vou parar, vou pensar, vou pegar um tipo de violência que persistiu, um tipo de violência contra a mulher brasileira que persistiu ao longo dos séculos, né, ou
seja qual tempo vocês escolherem, e vou falar somente sobre ele. A minha redação toda vai ser só sobre ele, porque ele ali é a minha tese. Olha só que legal. Aqui eu tenho que ter 2 teses. Acabou, tá, gente? Não tem pegadinha aqui, não. São só 2 mesmo, viu? Isso aqui, gente, é um modelo que deu certo para muitas, a maioria das redações que tiveram nota 1000. Então, é uma estrutura que os professores aconselham, que sempre que eu estudei para redação, os professores deram essa estrutura, e é a estrutura que eu ensino também para os meus alunos e que eu passo para vocês aqui. Por quê? Vocês podem fazer um monte de teses, ou podem fazer uma tese só, não tem, vocês viram que a gente leu o edital, não apareceu nada disso de tese? Ah, Grazi, então o que você está ensinando? Justamente porque é o que está dando certo nas redações nota 1000, justamente porque é o que mais aparece, então é um caminho seguro, e a gente tem certeza que é assertivo, então a gente vai por esse caminho. Mas, repetindo, você pode fazer do jeito que você quiser. As 5 competências do Enem, que foram as aulas anteriores, é o que você é obrigado a fazer. Agora, daqui para frente, eu vou ensinar, vou dar uma aula de introdução, vou dar uma aula de segundo e terceiro parágrafos, vou dar uma aula de último parágrafo, e todas as coisas que eu vou falando aqui são coisas sugestivas, tá bom? É um caminho que eu tô te mostrando. Para você que não sabe nada de Enem, tá com a cabeça em branco sobre redação, esse vai ser o seu primeiro contato com aulas de redação, então você vai aprender a fazer dessa forma. Talvez depois, no futuro, você mude a sua forma de fazer, contanto que esteja dentro do edital, dá tudo bem, você vai conseguir sua nota 1000, tá bom? Ou se você falar, ai, Grazi, nem tudo que você falou aí eu concordo, eu não quero fazer assim, eu quero fazer uma redação de 5 parágrafos com 3, 4 teses, tudo bem. A única coisa que você é obrigado a fazer é levar adiante as suas teses, falar sobre elas, argumentar, convencer o leitor de que suas teses têm sentido, de que realmente aquilo é um problema no Brasil ou é uma questão no Brasil, e no final trazer uma proposta plausível de intervenção para todos esses problemas, todas essas teses, tá? Então, quando eu ensino 2 teses, é porque é razoável que numa redação, pensa comigo, ó, é uma questão até matemática, eu estou trazendo algo mastigado para você não ter que ficar se preocupando com isso. Pensa aqui na matemática, se sua redação tem 30 linhas, no máximo, se você divide esses 30 por 4, porque você vai fazer 4 parágrafos, pensa comigo que para sua redação ficar bonita, esteticamente apresentável, para ela ficar assim com a quantidade de linhas coerente, para você não fazer um parágrafo com 2 linhas, outro parágrafo com 15 linhas. Gente, o que é isso? Um parágrafo com 3 linhas, um parágrafo com 9 linhas, outro parágrafo com 4 linhas. Não fica esquisito? Fica estranho de ler quando você bate o olho nessa redação? Não é algo que você fala, nossa, que redação interessante, eu tô com muita vontade de ler, não. Mas se você bate o olho na redação e ela tá bonita, coerente na quantidade de linhas, ela tá harmoniosa, simétrica, olha que lindo. Não assim, simétrica, todos os parágrafos com a mesma quantidade de linha, não. Aí também já é loucura. Mas, por exemplo, então vamos voltar lá na matemática. Se você tem que fazer 30 linhas, e você vai dividir essas 30 linhas em 4 parágrafos, é razoável que cada parágrafo tenha pelo menos 6 linhas e no máximo 9 linhas, porque aí vão ficar parágrafos basicamente do mesmo tamanho, não é uma coisa robótica, nossa, tem que ter, cada um tem que ter 7 linhas. Não, gente, calma, relaxa, escreva, tranquilos. E quando vocês cumprem esses checklists aqui que eu vou dar durante as aulas, vocês vão perceber que acabou de cumprir o checklist, as de 6 a 9 linhas também tá top. Foram feitas e tá lindo. E no final das contas, a redação pode ficar, ó. Primeiro parágrafo com 6, o segundo com 7, o terceiro com 6 de novo, o outro com 8. Não tem problema, você pode ir alternando aí, no mínimo 6 e no máximo 9, beleza? Se vocês não tiverem entendido isso que eu falei, escreva aqui embaixo, tá bom? Que eu tento explicar de uma outra forma. Vocês pensaram numa tese, né? A pesquisa da violência contra a mulher, eu pensei em falar sobre violência sexual. Então, ali no meu segundo parágrafo, vai ser a minha oportunidade para destrinchar isso. Não é no meu primeiro parágrafo, porque o meu primeiro parágrafo é introdutório. É só para introduzir ao que eu vou dizer. É só para chegar assim e falar, olha, senhoras e senhores, vou falar sobre violência sexual da mulher como algo pertinente com relação à persistência da violência contra a mulher no Brasil, entende? E agora, se eu preciso de ter 2 teses, lembra daquele monte de coisas que eu pensei? Qual deles você gostaria de falar? Vamos escolher a violência doméstica, né, da mulher.
persistência da violência doméstica contra a mulher no Brasil. E aí eu posso falar sobre os casos de escravidão que persistem até hoje, a gente tem visto. Essa semana mesmo apareceu um caso muito doloroso de uma senhora, há muitos anos, muitas décadas, uma situação análoga à escravidão. Até há poucos anos atrás teve um outro caso também desse, que uma mulher também, aconteceu isso com ela vivia dentro da casa de uma família, e aí ela foi tornada como escrava. Você está vendo como eu trouxe exemplos práticos aqui? Esses exemplos práticos que eu estou dando, essas referências que eu estou trazendo, de reportagens que a gente viu na internet, no jornal, de que a gente consegue comprovar que de fato acontece no Brasil, que de fato aconteceu, a gente pode citar essa moça em específico, por mais que a gente não saiba o nome dela, né, não se lembre do nome dela. Tudo isso aqui não é primeiro parágrafo, tá? Isso aqui a gente vai fazer ali no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, porque lá é que é o lugar da gente fazer as nossas argumentações. Eu vou fazer uma aula separada só para isso. Mas por que eu estou falando isso agora? Foi necessário que eu falasse, porque eu quero que vocês saibam, tenho isso muito claro, que não é para ficar destrinchando o assunto sobre as suas teses aqui no primeiro parágrafo, só para você citar que você vai falar sobre isso. Aqui, ó, eu falei que é como causa ou consequência, aqui nos dois está escrito a mesma coisa, tá? Então, ó, com uma causa ou uma consequência, por exemplo, ó, eu tenho um problema. Qual é o problema? A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Isso aqui que eu trouxe de causa e consequência é para nortear, para dar um start na cabeça no momento de fazer a prova de vocês, no momento de fazer a redação, caso dê aquele branco assim, vocês não conseguirem pensar em nada. Nossa, Grazi, mas você lembrou de vários casos agora, você teve aqui essa tempestade de pensamentos, mas e se isso não acontecer comigo? E se eu não pensar em várias teses e ter esse privilégio de escolher duas, dentre um monte que eu pensei? E se eu não pensar em nenhuma? E se eu não lembrar de nenhuma referência? Por isso eu trouxe isso daqui, ó. Eu poderia só escrever que a sua tese 1 é um problema social sobre aquilo que contém no tema proposto, né? Mas não, eu trouxe essa dica preciosíssima para vocês, caso vocês não consigam se lembrar na hora que vocês estiverem mais precisando, se lembrarem de algo. Então, como que a gente vai pensar no problema social como causa ou como consequência? Porque esse pensamento de causa e consequência, a gente não falha. Ele é garantido. É 99,9% certo que você vai conseguir se lembrar de alguma tese ali, pensando por esse viés, por esse caminho da causa e consequência. Por quê? Vou mudar de tema agora, né? Para não ficar muito enjoativo esse da persistência. Se eu for pensar nos estigmas de saúde mental do brasileiro, e eu tiver que pensar numa causa disso para eu chegar numa tese, o que você pensaria? Qual é a causa desses estigmas? Por que existem estigmas? Para quem não sabe, para quem não fez esse Enem, não pode falar nesse tema, estigmas são aquelas coisas negativas, aqueles pensamentos negativos que são trazidos para a sociedade que atrapalham as pessoas de fazer alguma coisa, de agir de determinada maneira. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença mental, ou faz um tratamento, ou tem um distúrbio mental, ou toma medicação para algum problema mental, quais são os estigmas em volta disso? O preconceito das pessoas, a fala de que muitas pessoas têm de que a pessoa é doida, né? Olha que termo péssimo, horrível. Ou que, você tem que ter um pensamento forte para você sair dessa, e a pessoa sabe que não é, ela tem uma doença, precisa de um tratamento, é uma coisa seríssima que não deve ser ignorada. Então, essa fala de que só depende da pessoa sair dessa situação é um estigma, é um pensamento, um senso comum que a sociedade traz para aquela pessoa que precisa de ajuda de fato. Então, isso são estigmas. A gente tem que pensar numa tese sobre esses estigmas. Então, para a gente chegar a uma tese, é interessante a gente pensar na causa desses estigmas. O que você acha? O que você pensa que causa esses estigmas? Por que a sociedade pensa desse jeito e fala essas coisas para os outros? Por quê? A gente pode pensar também em consequência. Qual é a consequência desses estigmas? Se existem esses preconceitos, esse senso comum, essas falas horríveis, se existe esse peso que a sociedade traz para as pessoas que já estão em sofrimento, essas coisas que até acabam levando a pessoas a um agravo da doença ou a deixar de fazer tratamento. Gente, é um tema muito complexo. Qual é a consequência de tudo isso? Qual é a consequência desses estigmas? O que você pensa? Pensa aí numa consequência disso.
Por exemplo, teve o caso de uma menina chamada Aline Araújo, que tinha um Instagram que falava sobre depressão, sobre ansiedade, sobre borderline, e ela morreu. Ela tirou a própria vida depois de muitos ataques, né, de pessoas falando que ela queria só biscoitar na internet. Esse caso pode ser trazido para uma redação com um tema desse. E aqui eu estou pensando em uma consequência desses estigmas, porque foi por conta desses estigmas que as pessoas foram lá para a internet bombardear essa menina com mensagens negativas que acabaram piorando o quadro dela. Então, e se a gente for pensar na causa, qual é a causa desses estigmas? Por que as pessoas pensam dessa forma e têm coragem de falar essas coisas para as outras? Pessoas que não são qualificadas para falar sobre isso, que nunca fez um curso de nada sobre saúde mental, acha que tem direito de falar alguma coisa sobre isso para alguém que está em sofrimento. Por que isso? Qual é a origem dessa ignorância? Olha, a palavra ignorância já pode ser uma causa. É a ignorância que faz a pessoa ser assim. O que leva a pessoa a essa ignorância? A falta de acesso à educação? Sim, isso pode ser uma causa para os estigmas. Acho que deu para entender já. A gente teve até uma conversa mais intensa do que eu imaginava. Mas, enfim, é bom porque Enem é realmente para isso mesmo, para a gente ir conversando sobre as coisas, refletindo sobre as coisas que acontecem na sociedade brasileira, e assim a gente consegue argumentar melhor, né? Tese 1, tese 2, agora tem mais um checklist que precisa aparecer e que é muito bom que apareça ali na sua introdução. Você não é obrigado a colocar na introdução, você vai julgar, você vai ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos. Quando eu mostrar aqui os exemplos de redações, vocês vão ver que a maioria das pessoas colocam essa referência no primeiro parágrafo, e fica lindo. É muito bonito começar a sua redação com essas referências. E o que são, Grazi? Essas benditas referências, pelo amor de Cristo. Vamos ver aqui. Percebam uma coisa interessante. Eu coloquei aqui, ó, a Rainha Elizabeth, o Coliseu, tickets de cinema, uma aranhazinha, que eu quis dizer que eu quis remeter ao filme do Homem-Aranha, uma estátua, esqueci como é que chama, uma estátua, né, um pedaço de uma estátua, sei lá, de um filósofo, e um emoji, para remeter a memes, né, por exemplo, mas pode remeter ao emoji em si também. O que tem a ver uma coisa com a outra disso aqui tudo? Pensem. É para vocês pensarem com autonomia, não é para esperar eu falar as coisas. Pensa aí, dá um pause, pensa. O que será que isso aqui tem a ver uma coisa com a outra? Aparentemente nada, aparentemente eu estou bem louca, né? Então vamos ver aqui. Eu coloquei esse monte de coisa porque eu quero que você entenda que são válidos, todos são válidos, desde a importância da Rainha da Inglaterra até a importância de um meme, de um emoji que você usa em uma conversa no WhatsApp. Tudo é importante. E todos você pode usar como referência, como alusão na sua redação e, preferencialmente, no seu primeiro parágrafo. Mas como? Essas referências podem ser de diversos tipos. Podem ser uma alusão histórica, alguma premissa filosófica, né, uma frase que você leu em algum livro, que você aprendeu na escola, que você já viu em algum lugar que você gostou, que tem ali na sua mente, e na hora de fazer a redação você se lembra dela e quer relacioná-la com o seu tema. Podem ser cenas de filmes, e que eu vou dar exemplo do filme do Homem-Aranha, não à toa eu coloquei ele aqui, por quê? Porque teve uma redação maravilhosa, que eu não me lembro se foi uma redação nota 1000, mas é uma redação muito comentada nos cursinhos, que colocou justamente sobre esse tema da persistência da violência contra a mulher, falando sobre uma cena que Mary Jane anda sozinha de noite, e aí vem alguns homens para atacá-la e ela é salva pelo Homem-Aranha. Mas, Grazi, o que tem a ver essa cena com o tema? Isso aqui é o pulo do gato, gente. Isso aqui é quando vocês demonstram na redação que vocês têm domínio de mecanismos linguísticos. Ou seja, que vocês sabem relacionar, por exemplo, metáforas, figuras de linguagem, cenas de filme que parecem ser aleatórias com o tema de vocês. Então, como que ela fez isso? Como que ela relacionou essa cena do filme do Homem-Aranha com esse tema sobre a persistência da violência contra a mulher? Ela escreveu ali o trecho de uma forma resumida, claro, o mais resumido possível, porque senão ela vai contar a cena toda do filme e vai acabar com as 9 linhas de um parágrafo. Então,
ela colocou, escreveu ali bem brevemente, fez um super resumo desse trecho, e aí ela relacionou, ó, você pode usar um conectivo para fazer essa relação, porque o conectivo é uma ponte, ele liga uma coisa à outra, então você usa um conectivo ali e fala, por exemplo, ó, qual conectivo? Dessa forma, vírgula, já fiz meu conectivo. Ó, voltando, ela escreveu o trechinho bem resumido, fez a conexão com o quê? Com o que ela vai falar agora, fazendo essa relação com o tema dela. Então, dessa forma, é nítido relacionar essa cena com, aí é uma boa hora também para você evidenciar o tema, com a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Agora você põe o pulo do gato, em que demonstra claramente que, assim como Mary Jane não se sentiu segura de andar sozinha pelas ruas, as mulheres também não se sentem seguras de andar na rua sozinha, de pegar um ônibus sozinhas, de andar à noite na rua. E ainda um segundo aspecto que pode ser relacionado, de quando o Homem-Aranha veio salvá-la, então você faz essa ponte e traz a problemática social de que, por que as mulheres precisam de que homens salvem elas, porque elas não se sentem seguras sozinhas ou com outras mulheres, precisam ter homens junto com elas para protegê-las de outros homens. Olha que monte de problemática social que pode ser relacionada com uma cena de filme, e aí é isso que você tem que trazer, e é bom que seja no seu primeiro parágrafo, tá bom? Isso pode ser feito com outras coisas também. Todas essas aqui que eu coloquei nas imagens representam todas essas coisas que vocês podem utilizar, não só cenas de filmes, tá? Pode ser trechos de novela, de série, das séries que vocês gostam, e geralmente esses conteúdos parecem ser só para divertimento, mas, gente, sempre tem alguma crítica social, alguma questão social. Muito dificilmente você vai assistir alguma coisa, vai consumir algum conteúdo cultural, que são os filmes, os livros, por exemplo, que não tenha nenhum fundo social, não faça nenhum serviço, que não mostre alguma realidade, tá? No Brasil ou no mundo. E aí a gente lembra que sempre tem que trazer, relacionar com o Brasil, tá bom? Que no tema sempre vem destacando que é no Brasil. Então, é isso que eu acabei de falar, ó, cenas de filmes, desenhos, memes, e também é importante vocês saberem que todas essas questões têm que ser de nível de conhecimento nacional. Quer dizer, todo mundo já ouviu falar no filme do Homem-Aranha. Ah, Grazi, mas nem todo mundo viu, nem todo mundo gosta. Não importa, já ouviu falar. Por exemplo, se você nunca viu nenhum filme do Homem-Aranha, eu tenho certeza, você já ouviu falar nesse filme, em algum momento da sua vida. Você sabe, você tem a imagem do Homem-Aranha na sua cabeça. Então, se eu trago uma cena desse filme para você, você já vai pensar, cara, é verdade, faz sentido, deve realmente ter essa cena aí nesse filme. E é algo que é muito fácil de ser pesquisado e encontrado no Google para verificar se de fato teve essa cena, tá? Mas o mais importante é essa relação que você fez, essa competência 4 que eu ensinei nos vídeos anteriores, de utilizar mecanismos linguísticos para ligar uma ideia à outra, por exemplo. Essas questões de conhecimento nacional também entram, por exemplo, esses exemplos que eu dei anteriormente, das mulheres que estavam em situações análogas à escravidão. O Brasil inteiro ficou sabendo disso. É claro que não foi 100% dos brasileiros, nunca vai ser, nada é 100%. Mas se a maioria tomou conhecimento, viu esse vídeo, leu sobre isso, então você pode colocar. Ou se eu der um Google ali facilmente, mulher em situação análoga à escravidão no Brasil. A primeira coisa que vai aparecer vai ser esse caso que eu contei, que aconteceu semana passada. Então, você pode utilizar também como referência. Aquele caso da menina também do Instagram, é um caso que repercutiu muito no Brasil inteiro, que pode ser usado. O checklist para primeiro parágrafo é só isso. E depois que vocês cumprirem isso, acabou. Você pode ter certeza que as suas 6 linhas já estão pagas. Então, ó, vocês se certifiquem de que é no mínimo 6 e no máximo 9 linhas, que evidenciou o tema, que colocou tese 1, tese 2 e que fez alguma referência. Só isso. Então, vou mostrar para vocês um exemplo de uma redação que eu peguei aqui no site do G1. Nesses aqui, eles colocaram vários exemplos de redação nota 1000. Então, eu vou escolher uma. Olha, essa daqui, a primeira que apareceu, ó, exemplo de redação nota 1000, da Fernanda Quaresma, de 20 anos, de Araguaci, Pernambuco. Tem algumas coisas para serem analisadas aqui na própria foto. Tá cortado, né? Aqui, ó, na própria foto da redação dela. Isso aqui é uma folha de prova da redação do Enem, né? Se vocês nunca viram.
Tem gente que nunca viu, né? Então, vou mostrar. Aqui, onde você põe seu nome, seu CPF, aqui temos instruções. E a gente pode analisar aqui a própria letra dela, a forma com que ela faz aqui no cantinho, tá vendo? A separação de sílabas que a gente viu lá, naquelas aulas que eu fiz antes das 5 competências, da separação de sílabas. A gente pode observar a questão que eu falei ainda agora, há pouco, sobre a quantidade de linhas e como a redação fica feia ou bonita de acordo com a estrutura que você escolhe fazer. Como que ela escolheu uma estrutura bem simétrica e bem prazerosa de se olhar. A gente olha para a redação dela e tem vontade de ler, porque a estética tá boa, tá bonita. Vamos contar as linhas para vocês verem na prática o que eu estou falando, ó. Aqui a gente vê que o primeiro parágrafo dela tem 6 linhas, ó. Ela entendeu essa questão de fazer no mínimo 6 e no máximo 9. Geralmente, o primeiro parágrafo tem menos checklists para cumprir, daqueles que eu falei antes. Então, 6 linhas, que é o mínimo, é o suficiente para a gente fazer o que a gente tem que fazer e ir logo para o segundo. No segundo parágrafo dela, tem mais ou menos a mesma quantidade, tem entre 6 e 9. Quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, parou na linha 18. Não dá para ver mais, né? Mas, enfim, é isso, é sobre isso. Dá para a gente ver que tá tudo ajeitadinho, de acordo com a quantidade de linhas que a gente viu que tem que ser. Aí, vamos ler a redação dela, que tem editado aqui, para a gente conseguir fazer essa análise melhor. Olha só. Quando ela começa falando em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, aí ela conta sobre a história do Fabiano e sua família, que vive numa situação degradante, marcada pela miséria. Ela trouxe os aspectos mais importantes que ela quis ressaltar como um grande resumo. Ela colocou Vidas Secas, que é a obra em si, o autor, olha, ela ainda citou que ele é modernista, enfatizando que ela sabe, que ela conhece muito bem esse autor, esse estilo literário, essa escola literária, né, melhor dizendo, e também o livro Vidas Secas, que é muito famoso, que é obrigatório em muitas escolas de ensino médio. Então, o Enem espera que os alunos conheçam de fato essa obra. A gente sabe que não é a realidade de todas as escolas, mas é um livro indicado aí para o ensino médio. Enfim, ela fez aquilo que eu falei para vocês, que é citar a referência. Aqui ela escolheu uma referência cultural, que é a literatura, uma referência literária. Agora eu vou explicar o que tem a ver isso com o meu tema. Ó, ela, né, vai explicar o que tem a ver isso que ela falou com o tema, ó. Os filhos da protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Então, o que tem a ver com o tema? Tem a ver a desumanização do indivíduo. Gente, eu nem vi o tema dessa redação e eu já estou aqui lendo. Já estou aqui fazendo uma aula, sendo que eu nem sei o tema da redação. Deixa eu ver. Aqui, ó, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, isso aqui é da última redação. Ótimo. Tem também da aplicação PPL, das pessoas privadas de liberdade, de 2020, reconhecimento da contribuição das mulheres na ciência e na saúde do Brasil. Mas, pelo que a gente já viu até agora, pelo que parece, é essa primeira aqui. Então, vamos continuar, né? Agora sabendo o que esperar. E onde ela evidencia esse tema e a primeira e segunda tese dela. Então, aqui está falando de desumanização do indivíduo. Então, aqui ela fez o conectivo, vírgula, e agora ela vai relacionar com o tema. Ao sair da ficção, é o conectivo dela, vírgula. Agora ela vai relacionar. O que tem a ver? Sem desconsiderar o contexto histórico da obra, vai sair da ficção, mas ainda está considerando aqui, porque ela vai relacionar com o tema. Nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. Então, aqui, ó, é a persistência dessa desumanização. De que forma? Agora ela vai trazer as duas teses. Olha a primeira. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Essa é a primeira tese dela, ou seja, o que ela pensou quando ela leu aquele tema? Ela pensou na não garantia da cidadania, por causa dessa invisibilidade. Tá vendo que aqui ela pensou em consequência? Lembra que eu falei? Pensa numa causa, ou pensa numa consequência. Qual seria uma causa dessa invisibilidade? Ou qual seria uma consequência? Aqui ela pensou numa consequência. Se a pessoa não tem registro civil, Fernanda pensou, o que pode ocasionar na vida dessa pessoa?
Ora, ela não vai ter garantia de cidadania. Onde ela evidenciou o tema? Aqui, ó, invisibilidade, por falta de registro civil. Viu que ela não fez o Ctrl+C, Ctrl+V? Não copiou e colou? Que é um recurso que a gente pode fazer quando você pensar, não sei como fazer isso aqui, não sei como colocar, ou são minhas primeiras redações, ainda estou estudando. Eu não sei como pensar em algo mais elaborado. Copia e cola. Aqui ela fez uma malemolência maior, né? Ela colocou invisibilidade da falta de registro civil. Então, aqui o tema está evidente. Olha lá, qual é o nosso tema? Ó, invisibilidade e registro civil. E ali ela falou também de cidadania, então a garantia do acesso à cidadania no Brasil. Vamos ver como que ela vai colocar isso na redação dela. Ela já colocou aqui, ó, cidadania e invisibilidade pela falta de registro. Aqui eu já sei qual é o tema da redação dela, o que ela vai falar daqui para frente, porque ela evidenciou o tema. E qual será a segunda tese dela? Vamos ver? A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Olha aqui, onde começa e onde termina a segunda tese dela? Vamos ver se vocês identificam. 3, 2, 1. Volta. Olha, onde que começa? Os impactos gerados por essa falta de identificação oficial. Qual é a falta de identificação oficial? É a falta do registro civil, mas ela não ia repetir o termo para não quebrar a coesão da redação dela. E ela já evidenciou o tema, então o checklist já foi cumprido, ela não precisa falar isso tão claramente de novo, porque ela encontrou sinônimos como estratégia, como mecanismo linguístico, tá? Da população. Que população? A população brasileira. A segunda tese da Fernanda são os impactos gerados. Então, aqui também ela pensou em consequência, de novo. Ela pensou em duas consequências. Uma é a tese 1 dela e a segunda é a tese 2 dela. Viu que bonito? Acabou. Essa é uma aula de introdução. Então, essa é a introdução, aplicando tudo aquilo que a gente viu nessa aula. E aí, depois, nas próximas aulas, a gente continua nessa redação aqui, porque aí vai fazer mais sentido para vocês. E aí, a gente já espera que no segundo parágrafo ela fale sobre o quê? Sobre a primeira tese dela. E que no terceiro parágrafo ela fale sobre o quê? Sobre a segunda tese dela. Então, mesmo sem nunca ter lido essa redação, eu sei que no segundo parágrafo, quando a gente for ler na outra aula, ela vai estar falando de quê? Cadê? Qual é a tese dela? Ela vai estar falando sobre essa não garantia de cidadania, por causa dessa invisibilidade, tá? E por causa da falta do registro. E eu já sei, antes de ler, antes de conhecer, eu nunca li essa redação, mas eu já sei que lá no terceiro parágrafo, eu vou encontrar sobre os impactos que são gerados por essa falta de registro. Beijos, tchau, até a próxima aula.